Depois dos 9h05 você falar. Olá, estamos aqui já arrumando o nosso cenário. Hoje teremos uma convidada muito especial, que é a Selene Taumaturgo. A Selene já entrou aí, inclusive. Olha as pessoas 9 horas em ponto. chegando, 9 horas em ponto. Ó, o Henrico, que gracinha. O Sérgio, querido, que fez a live com a gente lá de Floripa, do Rio de Janeiro, que está em Floripa, né, Sérgio? É, vamos receber a Selene, vou mandar aqui o convite para ela. Tô ficando boa nisso. Deixa eu levantar aqui para encaminhar. Vou colocar o nome aqui, fixar o nome da live. Deixa eu colocar também. Vamos lá. Tá indo, aguardando. Selene, agora você precisa de receber aí, dá um clique. Aguardando a Selene aceitar. Vamos ver. Selene, já está entrando. Olá, Olá, querida! tudo bom? Bom dia! Ó, eu estou aqui fixando o nome da live. Dizem que é importante fixar. Você está me ouvindo bem? Eu estou, você está? Não, porque senão eu ia colocar o microfone, mas se você está ouvindo, eu vou deixar assim. Sim, pronto. Fixei, está fixado o comentário. Deixa eu arrumar aqui. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio. O estúdio é o quarto, sabe, gente? Aliás, eu só fiquei esperando essa inteira toda. Eu estou achando isso um conforto absurdo. Do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala. Puxa vida! É tudo que nós precisamos. Como diz o Bert, essencial é simples, né? O oficial é simples, incrível, né? Então vamos nos apresentar. Eu sou a Claudiane Tavares, para quem está chegando agora, trabalho com constelações sistêmicas e tive a honra de estar com a Selene na primeira turma de formação em Uberlândia. Eu era parceira do Tarso Firassi, junto com a Carla Viola, lá na Chácara, no Espaço do Ser. Nós fizemos a primeira formação. Uma turma, para mim, assim, inesquecível, porque a gente... Cheguei do México com a cara e a coragem, encontrei o Tarso. Tarso, vamos montar a formação. O Tarso topou e foi bem legal. E deixa o José se apresentar. Bom dia a todos. Sou José Pêssego, companheiro de Claudiane. Tenho trabalhado com constelação e sou médico homeopata há 42 anos. E tanto eu quanto ela estamos agora, neste momento, trabalhando online como muitos profissionais. E está sendo uma ferramenta nova e está sendo muito gostoso aprender esse novo instrumento que até então ninguém imaginaria fazer atendimento tanto da área de terapia quanto na área médica. E eu tenho atendi ontem pessoal de Fortaleza, tenho atendido de São Paulo, pessoal aqui no Rio. Está sendo muito gostoso, é um instrumento novo e acredito que depois da corona, isso com certeza vai se manter para todos nós. É mais uma ferramenta de trabalho e é muito gostosa você poder travar conhecimento, se tratar, ser orientado em termos de tudo, tanto terapia, vendas, né? As vendas hoje aumentaram, em termos de tudo. Comprei ontem uma coisa para a cozinha, uma panela Ele nova. está se descobrindo na cozinha, tá, Selene? Porque eu falei, ele é super curioso com carne, ele gosta da carne suculenta. Eu falei, nego, vamos na cozinha comigo. Não é só lavar prato, não. Já estou craque em lavar prato, acho que vou botar na linha de como aprender a lavar prato, porque acredito, como eu, muitos não estavam habituados a lavar prato. Então, eu estou pensando em fazer um curso online, como lavar prato em casa. Acho que vai ter sucesso, hein, gente?
E falar, Fale de falar você, da por favor. Selene É uma atividade nova, né? Sim. e apresentar a Selene, gente, ela tem um currículo enorme, é uma das pioneiras aí na constelação sistêmica. Você foi da primeira turma no Brasil, não foi, Selene? Na De primeira turma do formação. Brasil. E Esse eu, Gilberto em 98, 97, 98. isso, e é uma das profissionais assim que eu mais tenho admiração, porque começou lá atrás. Acho que nós somos daquela turma que a gente era muito. Você foi da primeira, eu fui da segunda turma. E nós éramos daquela turma, pegamos o Bert ainda bem rígido, bem bravo, né? A gente pagava para Não. apanhar, não era, Selene? Eu apanhava tempo. E como? Gente, como eu apanhei no meu curso! Mas isso acho que nos fez aprender direitinho. Direitinho, meu Deus! Eu me recordo um dia que eu estava tendo uma aula com a Angélica lá do México. Ela disse assim: o caminho dadivoso é difícil mesmo, mas é o único que te coloca no caminho do progresso, da ordem, sabe? E eu lembro que assim, nossa, tá Desculpa, derrubando aqui. deixa eu... Nossa, mas eu lembro que eu apanhei tanto, assim, eu nunca. E ela falava assim, o caminho dadivoso. E aí eu pensei, gente, eu quero esse caminho dadivoso. Eu quero percorrer esse caminho dadivoso. Porque eu acho que assim, os filhos que são. Todo filho que é bem criado, né? Que o pai tem essa. Não é linha dura, mas essa. Não é uma rigidez também, mas esse limite, né? O limite saudável é importante, né? Criança que é criada sem limite, o que, que vai acontecer com ela? E nós também fomos os filhos assim, né? Criado Exato. dentro dos limites, das rédeas, né? E foi Eu muito falo, bom. eu falo muito isso, inclusive no meu livro, Selene. Precisamos falar sobre o divórcio. Eu falo muito, muito, muito que o problema não são os filhos. O problema é o que os pais fazem com os filhos. Porque quando Exatamente. você olha para um filho, ele é reflexo de uma péssima educação dos pais quando tem problema. Né? Então, pais que não põem limite, você tirar um prato da mesa, nossa, meu Deus, coitadinho do meu filho. E ele acha que lá Uhum. fora o mundo vai reagir assim com ele, né? E essas coisas dos pontos que Exatamente. eu bato muito no meu livro. O Hellinger falava muito, né? Da mãe que frustra, né? O tanto que essa mãe é especial. E, Exatamente. e o tanto que a gente, às vezes, por uma culpa, principalmente os pais da separação, né, que é o que eu abordo no meu livro, o quanto a gente, na culpa, estragamos os nossos filhos. É Né? verdade. É confuso. Mas eu quero que você se apresente, Selene. E vamos falar Fazemos aqui mais, nós acabamos fazendo mais do que precisamos fazer pelos filhos, né? Poupamos de certas situações que ele vai enfrentar na vida. E se ele não enfrenta em casa com amor e com a proteção, ele não vai saber se virar lá fora, né? Então, eu acho que esse movimento de limite, um limite saudável, tem que ser colocado em casa mesmo. E as coisas de casa têm que ser ensinadas em casa. Eu me lembro que com 7 anos de idade, a minha mãe me colocava do lado e me ensinava a bordar. Eu ficava a tarde toda ela costurando e eu bordando. Eu sei fazer todos os pontos. Eu fazia as roupas da minha boneca. Eu vejo hoje meu filho fazendo o mesmo com os filhos, fazendo pão, né? A minha neta fazendo, a mãe ensinando a fazer tricô, sabe? Então, assim, esse é um movimento saudável que você passa de pai para filho, né? eu tenho um orgulho da minha filha. A minha filha mais velha é casada. A casa dela é o reflexo do que eu ensinei. Então eu gosto muito de colocar mesa, eu gosto de pratos. O José até brinca, fala: se chegar um prato aqui em casa, não entra. Né? Eu chego na casa dele e falei para ele: abrir é um armário inteiro de prato, taça, copo, né? Eu falei: você acha que aqui em casa tem muito? Vem cá. Foram 4 conjuntos diferentes de pratos a última vez que foi a Goiânia. 4 E aí diferentes. eu acho interessante isso, né? Então, e aí hoje eu olho e falo: nossa, que bom que eu brigava lá atrás, cada vez que ela derrubava alguma coisa na mesa, eu fazia trocar, eu tirava, pedia para ela mudar a mesa. Então, assim, eu vi que isso teve lugar, né? Que isso também faz parte. Ela é médica,
Mas não impede ela de cuidar da casa dela, de cuidar da filha, de cuidar dos arranjos, de cuidar dos detalhes. Eu acho muito bom ver que essa mãe carrasca também tem lugar, né? Exatamente. Eu acho que esses são os princípios saudáveis, né, que nós trazemos culturais da nossa família, né? E é isso que a gente chama que é educação de berço, né? Educação de berço. E conviver com um adulto que não teve educação de berço não é fácil. Não é. Não é fácil. Não é fácil. E a gente vai encontrar isso muitas vezes nas relações, né? O José está aqui Na vida dois, né? O José está aqui me lembrando, o José tá aqui me lembrando, né, para você se apresentar, sabe? Tá bom. Então, gente, eu sou Selene. Eu sou Selene Taumaturgo, porque o papo é tão bom, né, que a gente vai embora. Eu trabalho com cinesiologia há 30 anos, que é uma técnica sistêmica também, que usa o tônus muscular para conversar com o corpo, que é um trabalho fantástico, que eu amo de paixão. Fantástico. E tem muito a ver... Eu participei, gente, eu posso falar. Fantástico. E esse trabalho, ele tem tudo a ver com a constelação familiar. Quando eu vi o Bert apresentando aqui no Brasil pela primeira vez a constelação, eu fiquei encantada. Eu disse, nossa, esse cara faz tudo que eu faço perguntando no braço. Ele coloca ao vivo e a cores, né? E aí eu me encantei, eu digo, nossa, eu quero fazer isso. Aí entrei para a primeira turma. Mas o trabalho terapêutico, na realidade, eu não gosto de me intitular terapeuta. Eu gosto de me intitular facilitadora, né? Eu fiz todos os cursos, fiz com a Ingela Robin também, que é do México, né? Que é a dona de Sovelu. E eu fiz 2 anos e meio com ela só de sistêmica. E fiz com, nossa senhora, nem sei quanto contar, não tem dedo para contar todos os cursos que eu fiz ao longo desses anos todos de constelação. Então, assim, todas as pessoas que eu podia conhecer diferente, né? Porque o facilitador, ele acaba escolhendo o seu próprio jeito de trabalhar, cada um tem o seu jeito, né? Claro. Mas existe uma base que tem que ser respeitada, e essa base é fundamental. Sim. Eu fiz coaching, fiz muita coisa. Fiz comunicação social, minha base, né? Trabalhei com marketing muitos anos e área de publicidade, né? E depois, uns anos lá atrás, a gente não fala idade, né? A gente fala muito tempo, agora a gente não conta mais essas coisas. E aí eu resolvi migrar para a área terapêutica quando eu conheci a cinesiologia, eu fiquei encantada. E dentro da nossa área, eu aprendi uma coisa muito interessante, que é ser facilitadora. E não... Quer dizer, facilitador é um orientador, né? Porque eu acredito que todo mundo tem capacidade, tem recursos internos, ele traz recursos que lhe dá a capacitação de exercer e enfrentar qualquer situação, né? Ele pode não estar alinhado com isso, ele pode não ter enxergado isso, não pode não ter acessado isso, pode, na sua infância, na sua questão primária, não ter tido alguém que lhe ensinasse essas coisas que a gente estava falando, né? Desse esses limites, dessa essa educação, por favor, obrigado, dá licença. Minha mãe dizia, não pesa a mochila de ninguém. Com certeza. Com certeza. Né? Então, são umas coisas... Hein? O respeito aos mais velhos, né? Não é? Então, coisas básicas. O aluno está batendo no professor em sala de aula. O filho bate no pai, né? É uma coisa comum de ir para... Porque eu acho que o que acabou foi exatamente isso. Foi uma parte de civilização mesmo, né? De amor ao próximo, né? De respeito à pátria, de respeito à hierarquia, de respeito aos mais velhos. Antigamente eu dava benção a meus tios, a benção tia, a benção mãe, a benção pai. Hoje em dia não existe mais isso. Meus filhos pedem bênção para mim. Até hoje. Não é? Eles ligam, bênção, mãe. Meu filho mora na Inglaterra, enorme. Bênção, mãe. Em qualquer lugar do mundo eu falo, cadê a bênção?
Não é? Mas isso é uma coisa bonita. Estão Estão condicionados. E é um condicionamento maravilhoso para mim. Eu amo quando eu abro a minha boca e digo, Deus te abençoe, meu filho, e eu também. Ai, mas eu acho bom. A tal da hierarquia que você estava comentando, né? Eu, como médico, eu vejo o quanto que tem me ajudado esse olhar para o universo em termos de hierarquia, né? Isso não quer dizer que vai ser menor ou maior, mas respeitando aquele que veio primeiro e estabelecendo regras nessa atitude. Meu filho pode ser muito bacana, mas ele nunca vai ser meu amigo. Ele vai ser meu filho. Minha filha vai ser minha filha. Respeitando isso, como diria o Bert, é um dos fatores de nós conseguirmos nos relacionarmos bem, né? O professor vem antes do aluno. O aluno se coloca como, sabe, maior do que o professor. Ele quer impor ao professor o que o professor, como e o que ele vai dizer dentro de aula. Eu queria fazer uma parte, eu estou viciado no Netflix e nós temos assistido vários filmes e assistimos ontem um filme interessante que o filho repete o personagem do pai, que era um criminoso e que batia muito no filho quando criança, e uma das justificativas que ele batia era assim: você lá fora vai ver que o mundo não é fácil, é hostil. Então você apanha agora aqui em casa para você aprender a bater lá fora antes de apanhar. Então tem esse lado da vida que a gente vive aqui na lado Bélgica do Brasil, né, da Bélíndia, que chamam, né? Nós temos formação, viemos de gente formada, mas tem um grupo forte que não teve educação, que os pais não tiveram educação, que não sabem como lidar, e aí partem para a agressão, ensinam os filhos a bater. Então, eles vão repetir esse personagem. Esse filme foi muito interessante, como o filho acaba também na cadeia por ter assassinado, porque foi o exemplo que ele viu em casa. É interessante que ele julga muito o pai, tem muito ódio do pai, e no final termina os dois na cadeia, o pai, prisão perpétua, ele também, e os dois, ele ensinando o pai a plantar na cadeia. Na cadeia ele tem o pai. Na cadeia ele se comunga com o pai, e com isso ele entra numa harmonia dentro dele mesmo. Muito bonito o filme, você lembra o nome do filme? Não me lembro. É uma dinâmica conhecida já, né? É, Conhecida. exatamente. Então, eu queria falar um pouquinho desse trabalho da nossa postura de terapeuta, né? Então, isso daí que nós estamos conversando, Sim. Pode abrir até o tema disso, que eu acho que, assim, todo terapeuta, todo facilitador, ele tem que se trabalhar, né? Eu acho que a primeira coisa que um facilitador, antes de ser facilitador, Sim. ele tem que olhar para ele tem que olhar para as coisas básicas dele. Ele nunca vai poder ser um facilitador, porque eu vejo assim, gente chegando, gente, Selene, nossa, mas o meu filho fez uma constelação e ele voltou pior, ele vê isso, vê aquilo. Eu fico assim, mas então eu não sei o que fizeram. E eu fico quieta, porque eu não posso falar de um profissional que faz o mesmo que eu, né? E assim, é complicado. E eu vejo que tem muita gente que não está trabalhada e que faz esse tipo de espelhamento. Porque como você vai trabalhar uma situação num campo, se você está identificada com a mesma dificuldade que o seu paciente tem, se você ainda não resolveu dentro de você isso, que é uma coisa básica, pai, mãe e família, aquele campo familiar mais próximo, pelo menos, até a terceira geração, alguma coisa, não se fez os trabalhos de constelação, não fez a cartilha, né? Não rezou a cartilha, né? Não aplica assim, nada. Não aplica. Não aplica nada. A constelação então, é bonitinha lá, dentro de casa não é, não tem ordem dentro de casa. Como é que vai ser?
Eu mais o Renê falamos disso essa semana, o Renê Schubert, né? A gente só leva o paciente onde nós já chegamos. Exatamente. Exatamente. Se você não tem condição de se trabalhar, então é melhor não fazer. Faz outra coisa. Tem tanta coisa, tem tantos recursos internos, você tem que descobrir quais são os seus recursos e ver onde que você se sente melhor. Não é fazer um trabalho, porque isso agora é moda, eu vou fazer isso. Não, não é por aí, né? E isso é uma coisa muito séria. Eu sempre falei para os meus alunos que eu disse, olha, a constelação é como você entregar o seu pescoço para um cirurgião. É uma cirurgia. Você vai entregar o seu pescoço para qualquer um? Exatamente. Entendeu? Então você tem que saber quem é esse profissional, o que ele fez, qual é a dinâmica dele, quantas pessoas ele já atendeu, quantos anos ele está no trabalho, para saber alguma coisa. Você já fez? É assim que você já fez cirurgia com ele? Aí você vai saber. Você assim, você tá falando, eu falo uma coisa que é assim, se você pegar um canivete, uma faquinha de mesa e entregar para um cirurgião, ele consegue salvar a vida, talvez ele consiga salvar a vida do paciente com aquela faquinha. Mas se você pegar um excelente bisturi e entregar para uma pessoa que nunca fez uma cirurgia, ele vai matar a pessoa. Não tem jeito. Exatamente, exatamente. Então você tem que ter cuidado com o que você está fazendo. Porque você pode... Já está me ouvindo? Sim, Estamos ouvindo eu estou bem. vendo a Carla falando que ela constelou e ficou pior. Hein? Tem a Carla Lima, ela disse, eu constelei e fiquei pior. Ó, tá vendo? Então, assim, um processo que está escondido muitas vezes, e com isso a pessoa não consegue lidar com aquilo que estava escondido dele mesmo, né? Exatamente. Então, assim, nesse momento de eu já faço online, há muito tempo que eu atendo online, porque eu tenho clientes fora do Brasil, inclusive, do Sul, né, de outros estados, porque o nosso país é muito grande, né? Sim. Então, assim, é mais fácil, às vezes, você trabalhar por online, embora a gente estivesse acostumado a fazer grupos e tal. Mas esse movimento de você olhar para você, olhar para as suas questões. Eu, por exemplo, eu estou há 30 anos fazendo terapia, trabalho, e até hoje eu sou surpreendida. Como nós temos histórias que nós desconhecemos. Quando eu me trabalho, eu digo, nossa, mas isso aí nunca apareceu. Como é que isso apareceu agora? Né? O Franz Rupert esteve aí o ano passado, eu fiz um trabalho belíssimo com ele. Eu fui, assim, abençoada por ter sido constelada por ele, num trauma incrível, que eu nunca podia imaginar que aquilo existia dentro do meu histórico. E olha que eu já tenho me trabalhado muito, né? Então, assim, toda hora você tem um fiozinho encapado. É igual uma casa, que você toda hora tem que dar manutenção, né? Você é uma casa que tem que dar manutenção e toda hora tem uma coisa que está pegando, né? Né, doutor? Com certeza. Eu gosto da imagem de você toda hora descascar um pouco a cebola. Uma camada que você tira, que está superficial, que está te incomodando, você a retira, daqui a pouco aparece uma camada nova, com novas características que você nem imaginava. E isso que é o trabalho de uma vida toda. Você nunca vai acabar descascando essa cebola toda. Não existe, eu estou agora, não preciso mais me trabalhar. Não, sempre vai ter alguma coisa anterior ou que ainda não foi descoberta. O Bert Helling, né, citou numa hora que ele fez um trabalho que ele, com a mãe dele, só aos 92 anos de idade. No último livro dele, né, a biografia dele conta que a Sophie propôs, vamos olhar para sua mãe, 92 anos. Como ainda estou na faixa dos 60, ainda tem 30 anos, pelo menos, pela frente, para eu ficar me descobrindo meus relacionamentos, tanto com papai, quanto com mamãe, quanto o meu sistema todo, né? Porque muitas vezes a gente está descobrindo que não é só papai e mamãe, tem todo um quadro de um sistema doentio
que a gente vai pouco a pouco acessando isso. Mas eu gosto muito da congruência, o princípio da congruência, né? Então, eu penso, eu sinto e eu ajo. Porque se também eu ficar só olhando e eu não aplicar, hoje eu vejo muito isso. Eu dou formação com o Luciano, né? Pelo Instituto Willa. Eu dou formação no Brasil inteiro. O ano passado fui para a Itália, fiz trabalhos lá, fiz trabalhos em Budapeste. Então, estou sempre também levando grupos, eu acabo conhecendo pessoas. E aí tive que me render à internet por conta disso. Fiz uns trabalhos na Grécia, o ano retrasado, celebrei um casamento sistêmico lá na Grécia. Então, assim, não dá para eu querer levar o paciente onde eu não cheguei e não dá para eu ter todo esse conhecimento e não aplicar. Porque senão não faz sentido, né? Então, é o pensar, o sentir e o agir. E às vezes eu vejo as pessoas no pensar e no sentir, mas não pratica e quer resultado na vida. E a gente pega, né, Selene? Eu sei que você também, esses clientes com dificuldade financeira, com dificuldade de guardar dinheiro, com dificuldade de ganhar dinheiro. Você vai ver, é um bolo, um novelo na vida dele. O básico, ele não conseguiu aplicar, ela não conseguiu ainda ser mãe. Ficar no lugar de mãe, tá lá com... Quantos pacientes eu recebo competindo com as filhas? Até o jeito de vestir, né? Não vai mesmo. Tá tudo fora do lugar, né? É a ordem, né? Tá tudo fora de ordem, né? Então, esse negócio de você não olhar para si mesmo, olhar para a sua história, como você não vai poder olhar para a história do cliente. E daí o que vai acontecer? Vai acontecer julgamento, vai acontecer crítica, vai acontecer parcialidade, né? Que são temas que são muito importantes, né? O conflito é um julgamento prévio daquilo que nós trazemos para o mundo. Nós não podemos criticar as coisas sem saber. Existe uma frase que até no outro dia eu falei na minha live, que é assim... não me critique, não me julgue, antes de andar 1 quilômetro dentro dos meus sapatos. Que lindo! Bonito. Lindo! Não é lindo isso? Porque, na realidade, como você vai saber o que passa dentro da alma do outro? Então, o terapeuta que faz uma crítica, o facilitador que faz uma crítica, ele está julgando, já pré-julgando, e ele não está realmente sendo imparcial e não está sendo compreensivo com o sistema, porque ele não é compreensivo com o sistema dele, porque ele ainda tem coisas para resolver, né? Então, ele vai julgar e vai criticar exatamente uma situação que ele não dá conta de olhar, né? Eu aprendi isso, por exemplo, na cinesiologia. Eu tinha um terapeuta facilitador de cinesiologia na época, que ele usava alguém para substituto. Por exemplo, em vez de eu trabalhar em você, no seu braço, eu colocava sempre alguém para trabalhar. Mas eu não entrava em contato com o cliente, né? Então, eu passava a energia através do substituto para saber alguma coisa dele. E quando... isso para evitar o quê? O choro, para evitar a dor, para evitar que o cliente entrasse no processo, porque ele não dava conta de entrar no dele. Que legal! Né? Então, assim, você tem que entrar. E o que é mais difícil para nós, como facilitadores de um trabalho, que nós trabalhamos no campo do amor. Se você não tiver esse amor incondicional pela família, pelo campo do outro, como é que você vai trabalhar essa história? Né? Você vai criticar e vai julgar o tempo todo. E você, se a mulher... Hein? Toma partido, né? Sim, você vai tomar partido porque você ainda não tem aquilo resolvido. Então, isso, você nunca vai ser um bom constelador numa história dessa. Nunca vai ser um bom facilitador num movimento desse. Porque você vai estar trabalhando o outro ou você? Né? Quem é que está ali no campo? Né? Você está trabalhando que história? É a mesma coisa que um representante que entra para ser um pai ou uma mãe ou um filho, e ele entra numa história parecida com a dele. Ele não sabe se a emoção é dele ou se é da pessoa que ele está representando. A gente vê isso direto.
né? E pessoas que querem usar o raciocínio para poder direcionar, manipular o campo. E campo não se manipula. O campo não é você que faz, não é você que determina, você não é a bola da vez. Porque tem muito constelador que quer ser estrela, quer ser a bola da vez. Que isso? Onde que nós estamos? Isso não é um teatro, você não está fazendo uma performance, né? Então, presta atenção, meu filho, bota teu rabo entre as pernas, coloca no seu lugar, porque você está ali a serviço daquele campo, a serviço daquela família, né? Eu estou vendo meus alunos entrar, eu estou vendo meus alunos entrando aí, eu estou vendo meus alunos entrando, né? E eles sabem que eu falo exatamente isso. Inclusive na hora de receber um elogio. Não é? Eu só estou a serviço do campo. Pronto. Senão eu sei. E por acaso. Né? E Sara, você salvou a minha vida, não sei o quê. Salvei, não. Eu, por acaso, fui uma facilitadora para que seu campo te salvasse e você se salvasse. A tua alma escolheu se salvar, né? Então, assim, não sou eu que salvei ninguém, eu não sou Deus, quem sou eu? Nossa Senhora, quem somos nós? Né? Míseras formigas. Nós só somos formigas, estamos a serviço da comunidade, né? É isso. E uma das coisas que eu estava falando no início, que eu acho que eu interrompi, é que eu aprendi nesse campo da cinesiologia que você não determina nada, você não acha nada, você não sabe de nada, né? Você sempre pergunta ao corpo do cliente o que ele quer, o que ele precisa, qual é a necessidade, qual é a correção. E no campo de constelação, que eu até uso muito a cinesiologia no campo, porque ajuda demais. Porque existem muitas interpretações de representante, e às vezes você até é obrigado a tirar os representantes e trocar. Sim. Mas quando você faz um trabalho desse, em dobradinha, nossa, José, você ia gostar desse trabalho, hein? Para testar o medicamento correto para o cliente. Fiquei curioso. Aliás, eu dei curso para vários profissionais de homeopatia, para eles testarem. Porque às vezes você tem um paciente que ele tem 2 ou 3... Oi? Próximo curso, se tiver, me avisa que eu já estou interessado. Isso vai ser bom. Porque às vezes você tem um cliente que ele tem um sintoma, que ele tem 2 ou 3 remédios que poderiam se adequar àquilo. Sim. Mas qual, naquele momento, vai ser o melhor para ele? Sim. Só a alma dele pode dizer, né? Então, essa questão do julgamento, por exemplo, ele está muito baseado nas nossas crenças pessoais, naquilo que eu aprendi com o meu campo familiar. E eu não posso projetar a minha crença na história do outro. Porque você pode ter perdido um pai, eu posso ter perdido um pai, e você ter sentido uma história, um sentimento totalmente diferente do meu. Ter vivenciado um drama totalmente diferente do meu, né? E a sua crença em relação a isso é outra, totalmente, né? Então, quando você está a serviço do campo, da família desse seu paciente, né? Porque você está muito mais a serviço dessa família do que dele. Ele é só uma ressonância, né, desse campo, né? Ele é uma ponta, né? Ele é uma ponta do processo, né? É a ponta do iceberg, né? Até eu falei no congresso que teve internacional de constelação ano passado, eu estava falando sobre isso, da ponta do iceberg, né? E o que tem embaixo, né, das várias sedimentações e histórias que foram se acumulando que a gente não sabe. Bom, então a gente tem que observar as nossas crenças para não confundir com o campo, né? Uma outra coisa que eu queria abordar também é aquela crítica. Eu recebi uma cliente uma vez para a cinesiologia que ela disse que tinha ido fazer constelação com uma outra pessoa, ela estava se separando, alguma coisa assim, mas aí a consteladora parece que soltou uma piada no grupo, tipo assim, eu não sou feliz, mas tenho marido.
sabe, umas coisas assim. Ela disse que se sentiu tão humilhada, tão machucada, né? E aí eu vejo questões, que eu tinha um amigo até que também já faleceu, que ele gostava muito de fazer isso também. E aí você percebe, quando você conhece a história do terapeuta, como ele ainda está mal resolvido com as histórias dele, que ele projeta a raiva dele em cima do outro, né? Exatamente. Por que eu vou humilhar uma pessoa que já está sofrendo na minha frente, já está dolorido para ela, eu ainda tenho que diminuir mais ela? Será que a minha mãe fazia isso comigo para eu fazer isso com o meu paciente? Sabe? Exatamente. Exatamente. Então, o facilitador, ele tem que ter muito cuidado com as palavras, com o movimento dele. Ele tem que ser amoroso, sem ser aquele piegas e sem querer também fazer tudo para ajudar. Porque Salvador. isso também não se faz, né? A gente está a serviço e não está aqui para carregar nada de ninguém. Essa que é a verdade. Então, a crítica é uma coisa que eu acho que é muito séria e tem que ser olhada. A imparcialidade, sem dúvida nenhuma. Eu separei aqui algumas tópicos para não esquecer, porque facilita, né? Que tem tanta coisa, né? Selene, mas isso aqui dá uma aula de um final de semana inteiro, né? Você sabe que eu sou assim, uma fã do seu trabalho. Eu falei com o Tarso essa semana, que ele fez a live comigo, né? Eu disse, Tarso, vou chamar a Selene porque eu sou muito chata, eu sou virginiana, eu sou muito crítica. E quando eu entro para dar aula para meus alunos, eles sabem que eu sou exigente. Mas eu sou amorosa, eu sou tão amorosa que eu tenho uma mama a mais, eu tenho uma mama acessória no corpo. É verdade. Sabe? Eu tenho uma chique que é uma mama acessória. Eu oferto muito, assim, sabe? Eu não tenho preguiça de ir com o meu aluno. Eles sabem, eles estão aí, eles sabem que eu sou fã incondicional desse crescimento mútuo, né? Mas a gente precisa olhar para aquilo que é nosso. Me preocupa muito, na metade do curso, às vezes eu vejo alunos já montando experiência de grupo. Sabe, na metade da formação já está lá querendo atender como constelador. Então, assim, eu brinco, se quer aprender constelação, é só ler o livro do Schneider, aquele verdinho, A Prática das Constelações Sistêmicas, ele conta tudo. Mas não é isso. Não é isso que faz um facilitador de constelações, né? É todo o processo interno que ele vivencia. E isso é maravilhoso quando a gente entende. Com certeza. Uma dos cuidados que eu tive quando eu montei meu curso já há uns 10 anos atrás, minha formação, que eu coloquei o nome de Curar o Curador. Uhum. Então, o nome da minha formação tem esse nome, porque todo treinamento que eu tenho, todo mundo tem que se trabalhar. E a partir daí é que eu fiz esse livro. Uhum. Das dinâmicas ocultas, para ajudar aos alunos a começarem com mini constelações, com práticas pequenas, pontuais, né? E isso ajuda muito para eles irem começando pequeno, em vez de pegar a família toda, de pegar todo o sistema, que para não se perder, ele começa pequeno. Então, é um livro didático, né? Que todo constelador ou todo aluno deveria ter para poder começar pequeno. E são excelentes mini constelações. As mini constelações, às vezes, são muito mais reveladoras e muito mais, né, rápidas do que aquela constelação enorme e tal, né? Me fala o nome do livro e como é que eu posso adquirir, que eu já fiquei interessado. Dinâmicas ocultas. Tá. Onde que a gente encontra, Selene? Então, nesse momento, eu estou vendendo ele pela internet. Já está na 3ª edição, para você ter uma ideia. Aham. E cada hora que eu faço uma edição nova, eu vou acrescentando coisas novas, né? Porque vai vindo ideias, eu vou aumentando o livro. O meu está indo para a 2ª edição. Já é outro livro. E esse daí compra onde? Esse eu não conhecia. Esse comigo. Estava na livraria jurídica, mas acabou. Então agora vai sair a 2ª edição.
que inclusive está saindo pela Livraria Jurídica no Brasil. Ah, porque o meu, eu tenho 3 livros editados. Depois eu vou querer um, tá, Cláudia? Tá. E esse daqui, os meus livros, você compra pelo site, pelo meu site. Tá, então depois você Eu pode... vendo os livros pelo site, coloco, tem PagSeguro, tem tudo direitinho. Aqui no Rio, você fica onde, Selene? No Rio eu fico no Flamengo. Mas eu fui para uma pós-graduação em Brasília, né? E saí da pós-graduação, vim direto para São Paulo para trabalhar, porque há 25 anos que eu faço a ponte aérea Rio-São Paulo, né? Sim. E acabei ficando presa aqui. Agora eu estou em São Paulo. Não sei quando que eu vou poder ir para casa. Bom, se bem que aqui também é minha casa, né? Mas... Aqui não tem voo também, não sai voos do Rio. Eu tentei comprar voo, eu comprei, só que eles não autorizaram a decolagem. Não, eu tinha uma volta no dia 25, mas o terrorismo estava tão grande e eu sou do grupo de risco. Aí eu disse, caramba, então não vou pegar esse voo. E larguei o voo para lá e fiquei aqui, né? E estou aqui já há 50 dias. Eu comprei a passagem e eu acabei de comprar a passagem. No outro dia eles me mandaram a mensagem que o voo tinha sido cancelado. Aí eu falei, não é para eu ir, sabe? Enfim. Pois é. Enfim, seja o que Deus quiser, né? Nós estamos aqui. Então, assim, outra coisa é o cliente ter empatia, né? Pelo sistema, né? Ter a capacidade de compreender o outro, né? E eu acho que a empatia vem muito do conhecimento de si mesmo, dele ter tido a oportunidade de se conhecer, de saber quem ele é, né? Então, você chega, por exemplo, uma pessoa chega aos 60 anos no consultório e você pergunta, mas escuta, você vai se aposentar? Não fica assim, você tem outros talentos e tal. Quais são os seus talentos? Aí a pessoa olha para mim e diz, ué, talento? Que talento? Como que você quer dizer com isso? Aí você pergunta o quê? O que você fala para uma pessoa que aos 60 anos não conhece a si mesmo, não sabe se sabe cozinhar, sabe fazer bolo, se sabe costurar, se sabe pintar, sabe bordar, se sabe cantar, sabe tocar um violão, não sabe nada sobre si. Não sabe, não reconhece os seus talentos. Então vai começar depois que se aposentou e entra em depressão, né? Esse é das coisas que eu acho que a gente tem que ter, essa empatia também de saber quem você é um pouquinho, né? Porque saber quem a gente nunca sabe. A gente ainda está descobrindo, né? Mas se conhecer um pouco mais, conhecer a sua história um pouco mais. A cada dia que passa, você fica sabendo uma novidade, você encontra um primo, não sei o quê. Aí você conversa, começa a perguntar, pesquisar, e você diz, nossa, mas isso teve na minha família, eu não sabia. Então, assim, são histórias que, de repente, começam a chegar, né? Quando você vai se abrindo, as histórias vão chegando. E você tem a oportunidade de perceber qual é a dimensão, qual é a ressonância que você tem com isso, né? Porque, na realidade, você, dentro do seu campo, você vai repetir uma história, muitas vezes, sem conhecer. Isso a gente sabe. Mas... se você se trabalha, essas coisas aparecem no campo, aparecem na pesquisa, né? Por exemplo, na cinesiologia, pesquisa de micro e macro. Então, se você tem eu atendo muita gente com doente, atendi um câncer agora, e a gente entrou no micro-universo. Aí ele vai em células, vai em tecidos, vai em moléculas, vai em lipídios, ele vê tudo que está em desequilíbrio. Como é que você vai saber que aquilo está em ressonância com o teu câncer? Não vai saber. Se o corpo não disser, você não vai saber. Né? Por exemplo, se você tem um sintoma, a cinesiologia é boa por isso, Zé. Se você tem um sintoma, você pode perguntar quais são as ressonâncias, quantas ressonâncias você tem nesse sintoma? Ah, tem 4. Então, você sabe que tem 4 elementos que estão alimentando essa doença. Mas quem são? Não sei. Vamos botar no campo, vamos saber.
né? Na cinesiologia a gente pergunta, na constelação a gente coloca no campo para saber, né? E aí eu criei um outro trabalho que se chama Constelação, Cinesiologia no campo das constelações, que é ensinar as pessoas a fazer essa dobradinha, esse trabalho junto, que é muito legal. Bom, então, assim, a gente como facilitador, né? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui. Uma coisa que eu acho que é importante é que o facilitador não pode esquecer é olhar para todo o campo. Ele não pode, ele tem que ter aquela história, um olho no padre e outro na missa, sabe como é que é? Uhum. Então, ele não pode perder o cliente de vista, ele não pode perder todos os movimentos que estão acontecendo, ele não pode se perder no campo. Porque tem facilitador que depois não sabe quem é quem e faz uma confusão do caramba. Mistura os representantes. E aí, se ele misturou o campo, o que ele vai entender daquele campo? Exatamente. Não é? Uhum. Que história que ele vai poder trazer desse campo? Então, ele perde o campo colocado. E o facilitador que perde o campo colocado, acabou o trabalho. Ele não está presente ali. Onde que ele está? Ele está ausente. Né? E você tem que estar inteiro, imparcial, mas inteiro naquele campo. Né? Uhum. O José fala que eu só tenho atenção em duas coisas. Ele me vê plena, atenção plena, quando eu estou constelando e quando eu estou na cozinha. Isso é bom! Ele fala vivo no mundo da lua. Que, olha só, a alquimia é isso. O trabalho de constelação é uma alquimia. E a cozinha também é uma alquimia. Né? E para você ser um bom alquímico, você tem que estar presente, você tem que estar atento, né? Literalmente presente no que você está fazendo. Né? O terapeuta, né? Que hoje chamamos de terapeuta, e adorei, estou pensando em deixar de ser médico e passar a me rotular mais só como facilitador. Porque esse é o trabalho realmente também do médico. Porque o médico, você me traz um exame de sangue e está lá o colesterol elevado. É muito fácil passar para você remédio para diminuir o colesterol, Crestor, pronto. Isso é um trabalho do médico. Não, eu como facilitador dessa saúde desse indivíduo, eu tenho que observar melhor. Olha, o que você está comendo? Eu como todos os dias erradamente. Bebo muito e como muito. Não faço atividade física. Então, cabe ao facilitador, ao médico, mostrar um caminho novo, que só dá uma solução, muitas vezes vai ficar perdido aquele tratamento. Ele vai ficar, não, vou tomar isso, tirei a lâmpadazinha vermelha que está piscando do meu carro, mas continua funcionando mal. A palavra facilitador, eu gostei muito, por causa disso. Nós temos de mostrar isso. Eu sou cinéfilo e estou vendo muito filme. Nós vimos agora uma série que eu indico para todo mundo que está mais em casa, que gosta de cinema, chamada Marcela. E, no momento, ela foi para um terapeuta que trabalhava com hipnose e mostrou para ela algumas coisas que ela não tinha conhecimento. Ela não deu conta e quase se acabou. Junto a esse terapeuta, ela mudou para muito pior a vida dela, porque ela não soube lidar. Então, o facilitador tem que apresentar o problema e saber conduzir um resultado razoável, porque esse paciente, muitas vezes, traz escondido da memória no seu corpo, nos seus traumas, alguma coisa que é uma maneira de se resguardar, de se manter vivo naquele meio ambiente. E quando traz à tona, esse terapeuta, esse facilitador, tem que mostrar alguns caminhos que possam realmente equilibrar, trazer à tona o problema, mas equilibrando esse paciente.
porque senão ele vai ter problemas pior do que antes. E isso eu tenho visto tanto em consultório, como quando eu vejo constelações, que muitas vezes traz um problema, e como eu vou digerir isso? Né? Você viu que eu fui esperta? Você viu tanto que eu sou esperta, né? Você viu que eu fui esperta. Já casei logo como facilitador. Fez muito bem, minha filha. Isso que você falou. Isso é ótimo. Isso aí é um casamento ideal, né? Porque as pessoas têm uma ideia parecida, embora sejam diferentes, mas eles têm interesses parecidos. E isso é uma das coisas que alimenta um bom casamento, né? Você falou de uma coisa que me fez lembrar de uma outra questão que o facilitador tem que ter, que é a percepção, né? Que é essa distanciada, ele perceber o que está por trás do campo, né? Porque senão ele fica focado só no acontecimento e ele não percebe a ressonância de trás. Ele não sabe fazer boas perguntas, porque ele não observa, ele não tem essa percepção mais apurada do que está oculto, mas sem colocar intenção naquilo, né? Porque ele também não pode. Eu também vejo uma coisa assim muito complicada, que é o facilitador fazer muitas perguntas. Ele faz muitas perguntas. E quando ele faz muitas perguntas, ele se perde. Porque a pessoa, ela tem um leque de histórias. Mas ele não está com a percepção apurada de saber qual é o nicho que nós vamos trabalhar, onde que nós vamos entrar nesse campo familiar. Né? Porque tem várias portas. Nós podemos entrar por várias portas como facilitador. Mas qual é a porta, neste momento, que eu preciso adentrar? Né? Adorei. Oi? Eu adorei. É boa. Muito boa dica. Então, assim, é a da cebola, né? Qual a camada externa mais incomoda? Porque assim, existem várias situações. Você tem uma unha encravada, mas essa unha encravada, ela está ligada a vários sistemas. Porque a pé, por exemplo, é a separação. Eu tenho um sentimento de separação. Mas de onde que está vindo isso? Você tem que ter um certo conhecimento perceptivo também, de perceber os significados físicos, posturais do representante, né? Daquilo daquele movimento está querendo te dizer. Isso é uma percepção, para você ter uma compreensão mais apurada de todo o sistema. E aí ele pode atuar no campo como um todo, e não como departamentos fragmentados. Mas ele está entrando e tendo uma compreensão de todos os movimentos que possam estar atuando exatamente naquela unha encravada, que ele veio colocar no trabalho. Né? Então, assim, deixa eu ver se não faltou alguma coisa. Estamos na reta final, Excelente, está acabando. Então tá. Então, assim, a percepção, a compreensão nos leva à intuição qual é o movimento seguinte que nós vamos fazer, né? Então, assim, eu acho que esses movimentos são bem importantes, que o facilitador ele tem que não ter essa afã de ajudar também, que é uma outra coisa terrível. E nós não podemos tirar a dignidade do outro, né? Que quando você quer carregar pelo outro, você tira a dignidade do outro, de crescimento, de evolução, porque é através do processo dele que ele vai crescer, que ele vai aprender, que ele vai chegar a uma força, ele vai genuína que ele tem interna, né? Ele vai fazer contato com aquilo, com o recurso que ele tem para lidar com aquilo. Você pode facilitar fazendo perguntas, mas... E eu falo muito para o casal, né? Eu atendo bastante casais, principalmente com terapia sexual. Está vindo bastante pessoas com esse tema para mim ultimamente. E eu digo, as mulheres têm mania de querer salvar os maridos, né? Eu digo, quando você quer salvar o seu marido, você tira a dignidade dele. Ele vai perder força. Toda vez que você
tentar salvá-lo, ele vai perder força, não é? Então, como é que deixar o outro com o destino dele, né? O que vocês podem olhar juntos? O que vocês comungam juntos? É muito mais importante do que quando eu me coloco salvador, porque se eu sou salvadora dele, eu sou enorme, ele é pequeno. E aí vira a relação de mãe e filho, não é? É assim como tem mulheres que querem fazer tudo dentro de casa, inclusive as funções do marido. E aí ela tira o lugar dele na casa também. Exatamente. Né? Sair do controle, né? Tá falhando, Selene. Sair do controle. Sair do controle e entregar-se. Olha, o José está falando aqui para mim, se vocês gostaram da live, compartilha, manda aviãozinho, compartilha com as pessoas. Vai ficar também no meu YouTube. No meu YouTube está com todas as lives que nós estamos fazendo. O Léo é uma pessoa muito capacitada, ele joga tudo, ele salva todas as lives. Também vai ficar por 24 horas essa live, né? No Instagram. No Instagram. Ô, Selene, quero te convidar para um outro assunto. Gostei muito, muito, muito. Eu sinto você assim. Nossa, é minha Quero me fonte de inscrever nos inspiração. seus cursos. Quando tiver curso, me dá notícias. E nós estamos aqui no Leblon. Quando terminar toda essa brincadeira, você está convidada para me chamar em casa. Eu sou boa da cozinha, tá? Opa! Eu levo um vinho. E eu quero te agradecer. Nós vamos entrar agora no momento final, vai começar a contagem regressiva. Eu vou deixar também, gente, o site da Selene no meu Instagram e no meu Face para vocês comprarem o livro. Acho que é bem interessante. Eu já tenho o seu de invocações, que eu amo. Eu uso até aquelas cartas, sabe? Eu gosto bastante. Aquele livro é muito interessante. Eu uso, às vezes, até depois de um final de constelação, eu dou para o cliente tirar uma carta. Fecha o trabalho ali, é muito legal. Eu uso uma cartinha. E nós temos o hábito de tirar uma carta, eu vou tirar agora, gente. Lembrando que segunda-feira, às 15 horas, eu estarei com a Ariane. A Ariane trabalha com coach, constelação organizacional. Ela é fantástica, lá no Rio Grande do Sul. E ela vai falar sobre crenças transgeracionais. E na terça-feira, eu estarei às 15 horas com a Rafa Baldiceira. Nós vamos fazer uma live de perguntas e respostas sobre sexualidade. E sábado, dia 9, nós temos a imersão online. As pessoas estão falando, mas você vai fazer uma imersão online? Porque agora a gente não pode se encontrar. Gente, a imersão da sexualidade, a expansão do ser é online. E precisam fechar a inscrição agora, porque tem a consulta individual comigo e com a Rafa, que tem a ver com os banhos, né? A vaporização uterina. E também com o que você deseja nesse treinamento. Quais são as suas intenções com esse programa, né? Por que você está vindo para essa imersão? Então fica aí o meu convite para vocês. A gente vai trabalhar a sexualidade enquanto facilitador da prosperidade, a sexualidade que serve à expansão do ser mesmo. Fica meu convite para vocês. Vai ser sábado, véspera do Dia das Mães. Quero agradecer mais uma vez todas as pessoas que estão aí olhando, assistindo, me acompanhando. Quero te agradecer de coração. Com certeza foi uma grande mestra na minha vida. Selene, sabe o que eu me recordo? Quando você estava em Berlândia, você disse assim, a minha neta nasceu, a Olivia. Lembra? Está com 6 anos agora. Agora já tem mais um neto que está com 3 anos, morrendo de saudade. E hoje eu quero te dizer que eu entendo todo aquele amor, que agora eu sou vó também, né? É uma delícia, né? É uma delícia, é uma fase linda na vida. Muito obrigada. Você está atendendo online também, Selene? Está, né? Atendendo. Estou atendendo online direto. Nós também estamos atendendo online, então ficamos disponíveis para vocês. Gente, gratidão enorme. Gratidão, Selene. Muito obrigada. Obrigada a você pelo carinho. Obrigada, José. Foi um prazer. Próximo tema. Se Deus quiser, teremos bastante oportunidade de nos ver pessoalmente.
Ok, querida. Obrigada. Beijo, Sal. Beijo, obrigada a todos e boa noite. Bom dia a todos. Então, Reflexiva. 23 segundos. Beijos. beijo. Beijo.